Quero meditar na palavra de Deus, junto a um texto bem conhecido nosso, de Isaías capítulo 6. É o momento do chamado do profeta para servir ao Senhor, sendo a boca do Senhor junto a Israel, seu povo. Um texto que possivelmente você conhece bem. E nós vamos ler do verso 1 ao 8, pode acompanhar a projeção do texto que está aqui, pode acompanhar na sua Bíblia, se você preferir, mas vamos dar à palavra de Deus a atenção devida do nosso coração na leitura desse texto, tão precioso para nós. Isaías 6, verso de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus dê graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Queremos meditar no tema face a face com o majestoso Deus. É o que Isaías vai viver, vai contemplar nesse dia. Nesse momento tão especial da sua vida, o momento do seu chamado como profeta, o momento em que ele é capacitado pelo Senhor para cumprir a sua missão de ser a boca de Deus, a voz de Deus, junto à nação de Israel. Deus começa dizendo, meus queridos, que no ano da morte do rei Uzias, e para você entender bem o contexto de quem era o rei Uzias para Israel, você precisa ir lá para segundo livro de Crônicas, capítulo 26. O capítulo 26 vai discorrer todo o reinado de Uzias. É um rei que reinou 52 anos em Israel. Mas o seu reinado está ali como que numa síntese. Vocês vão poder perceber que ele era rei em Judá, o reino do sul, de 2 tribos, Judá e Benjamim. Vocês vão poder perceber que esse rei foi o 3º melhor rei dos reis mencionados na Bíblia para Israel, tanto no reino único de Israel, como também no reino dos 2 reinos, de 2 e de 10 tribos, de Judá e de Israel, do sul e do norte. Ele vem depois de Salomão, como principal reinado. Não é depois de Salomão que ele reina, mas é como principal reinado de Israel. Vem Davi, o principal reino de Israel, reconhecidamente pela Bíblia. Depois vem o reino de Salomão, que estabeleceu grandes fronteiras, grande comércio, que ajudou muito no conduzir da nação, também foi instruído de sabedoria do próprio Deus, pediu a Deus sabedoria para governar, e governou então com a sabedoria que Deus lhe concedeu, e alcançou grande resultado também no seu reinado. E dentre os reis de Israel, mencionados na Bíblia, Uzias é o 3º, que alcança melhor resultado, que melhor governa, que melhor faz em favor do povo. Nos 52 anos, ele começa com 16 anos. E ele vai conseguir estabelecer boas rotas comerciais, boa economia, boa estrutura econômica para a nação.
Ele vai estabelecer junto à nação, durante quase todo o seu reinado, um princípio de adoração, de culto ao Senhor, de obediência ao Senhor, de respeito ao Senhor, abandonando os falsos deuses, abandonando a idolatria, abandonando os postes ídolos, derrubando os postes ídolos, queimando os ídolos de outros deuses que se faziam presente na circunvizinhança de Israel e às vezes dentro do próprio território de Israel. Ele caminha fortalecendo os seus exércitos. Você vai lendo o texto, vai vendo que ele foi um estrategista militar que apostou no exército, que colocou recursos no exército, que aparelhou melhor o exército com a tecnologia melhor da época. Guerreiros treinados nas mais diferentes frentes e possibilidades de batalha, até guerreiros treinados com fundas. Quem sabe dando valor ao guerreiro Davi que venceu o gigante filisteu com uma funda. Então, de fato, o governo de Uzias é um governo grandioso que dá estabilidade, que dá crescimento, que dá desenvolvimento econômico, que solidifica bastante as suas fronteiras, que torna Israel vitorioso em algumas batalhas. Nós vamos ver, se você estiver lendo ou estiver observando, você vai ver que ele vai conseguir vencer alguns inimigos importantes de Israel, como os filisteus. Ele vai conseguir estabelecer com que povos vizinhos paguem impostos a Israel, como os amonitas. Então, Uzias vem como um rei que presta grande serviço à nação também. Mas diz o texto que no final da sua vida, no final do seu reinado, seu coração vai se ensoberbecer, vai ser tomado o seu coração por um sentimento de grandeza muito grande. E ele acha que, em razão de quem ele é, do rei que ele se tornou, do respeito que ele tem da nação, ele pode ir até o templo, ele mesmo pode sacrificar em favor do seu pecado. O texto de Crônicas me diz que é soberba do coração daquele homem que era grande, que deixou-se tomar pelo sentimento de grandeza. E achou que ele podia fazer o que o sacerdote faz. O que o Deus estabeleceu apenas para um grupo de pessoas separadas para isso, pudesse realizar em favor de Israel, em favor do povo de Israel, inclusive em favor do rei. Então, meus queridos, o que nós observamos é que no finalzinho do seu governo, ele começou a confiar demais na força do seu braço, na força do seu governo, no título, no nome que ele tinha alcançado, como rei de Israel e bom rei de Israel que foi. E quando ele tentou sacrificar e glorificar a Deus e derramar lá o sacrifício em favor do seu pecado, por si mesmo e não por meio dos sacerdotes que Deus havia estabelecido, imediatamente naquele momento ele foi acometido de uma lepra, que lhe tomou a testa, e que lhe tomou depois todo o corpo. E em razão da lepra ele não pôde governar mais, ele não pôde reinar mais. Ele teve que passar o governo para o seu filho, que vinha depois dele. Acredita-se que ele fez um governo paralelo por um tempo até a sua morte. Mas a verdade é que em razão da lepra, daquela atitude, ele não pôde mais governar. E veio o momento da sua morte, e diz o texto bíblico que o judeu ele lamentou muito com luto a perda do rei Uzias, em razão de tudo aquilo que o seu reinado representava para Israel. E o pensamento que vem no coração da nação é: e agora, o que vai ser de nós? Será que o rei que vem vai ser um rei tão bom como aquele que foi? Será que ele vai conseguir manter a estabilidade econômica? Vai manter a estabilidade de governo, de exército? Vamos continuar, vencendo os nossos inimigos? Começou a pairar então no coração do povo essa dúvida. Porque o trono de Israel estava agora na vacância de um grande rei, de um grande reinado. É nesse tempo que Isaías recebe essa visão, buscando o Senhor, buscando a vontade do Senhor, buscando o querer do Senhor.
em favor da sua vida, em favor da nação, ele contempla a grandiosidade do Deus soberano. Então diz o texto que no dia ou no ano da morte de Uzias, ele olha e ele contempla o trono de Deus. É como se Deus dissesse: olha, não há governo, não há um rei que você pode ainda dar credibilidade junto à nação, mas eu continuo no trono. O rei Uzias passou, os seus dias se acabaram, os dias do seu governo se foram. Como se foram os dias do governo de Salomão, como se foram os dias do governo de Davi. Mas eu, o Senhor de Israel, o Deus de Israel, continuo reinando, continuo no trono, continuo no controle de todas as coisas. Isso vai dar para Isaías uma confiança, uma esperança muito grande na continuidade do processo que Deus vem trazendo junto à nação, como sua nação, junto ao povo, como o povo que Ele quer dar vitória. Como a gente, por meio do qual Ele quer também se manifestar ao mundo, aos povos. Junto à nação e ao povo, por meio do qual o Senhor faz promessas de enviar o Messias, de enviar o Salvador, o libertador de Israel. Então Isaías vai se deparar agora com a grandiosidade de um Deus soberano e santo. Nós temos pensado, às vezes, nas dificuldades que a igreja vem enfrentando, que o Evangelho enfrenta, sempre no decurso do tempo e da história, para testemunhar sua fé em Cristo, para dar continuidade à obra de Deus junto à terra, na sua cidade, no seu trabalho, aonde Deus tem nos colocado. E nós temos percebido que o Evangelho, em si, o termo evangelhos e evangélicos, eles perderam muito em credibilidade. Porque um pouco mais lá atrás, quando se falava de alguém que era cristão, que era evangélico, já se tinha uma certa confiança, uma certa credibilidade de imediato. Hoje, às vezes, se fala de evangelhos e de evangélico, o que surge para nós agora, às vezes, é descrédito. Eu me lembro quando fui comprar um carro aqui em São José, o primeiro que comprei aqui, e tive o meu crédito desaprovado na hora do financiamento. E aí nós fomos avaliar lá o porquê, e o motivo era porque eu sou pastor evangélico. De primeiro, pastor evangélico tinha um crédito aprovado até só pelo título, até sem saber quem era. Não precisava saber se era o Knight, se era o Weber, se era o reverendo Miguel Orlando, Só de saber que era pastor, os armazéns já abriram as cadernetas. Com o passar do tempo, essas coisas se inverteram. E então foi se verificar minhas contas, meus créditos bancários todo em dia, mas eu estava caindo no critério de ser pastor evangélico, que não tinha crédito com aquela financeira mais, devido ao muito número de calotes que ela havia recebido de pastores evangélicos ou de ditos pastores evangélicos. Então o evangelho, ele caminha assim, um sentimento de descrédito. Isso é em razão de quê? Em razão do procedimento do próprio cristão, do próprio evangélico, O procedimento que nós temos, o procedimento que alguns que levam o nome do evangelho consigo têm procedido. E eu quero olhar para esse texto e ver que ao nos colocarmos diante de Deus, como Isaías colocou, ao nos achegarmos diante da presença de um Deus tão grandioso, tão soberano, tão santo, o Senhor é aquele que trabalha a nossa vida para mover um procedimento melhor para nós, para nos dar a possibilidade de sermos pessoas melhores, nas funções que exercemos de pai ou de mãe, de filho ou de filha, de cidadão, de aluno, de patrão ou de empregado. Deus vem com a sua presença e com o seu agir em nosso favor, com a sua palavra, para nos aperfeiçoar, para que a igreja continue tendo a credibilidade que ela precisa ter
para cumprir a sua missão de falar da graça de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus ao mundo, e as pessoas derem crédito à nossa palavra. Então eu quero chamar a sua atenção para isso e começar a observar algumas coisas aqui que vemos preciosas, né, do Senhor, a nossa vida e a vida da igreja, face a face com a majestade desse Deus grandioso. Primeiro é o majestoso e santíssimo Deus. Isaías, ele se depara com esse Deus, com o Deus que nós cantamos aqui no primeiro canto do nosso tempo de adoração. O Deus que do nada trouxe à existência todas as coisas, somente Deus fez isso. O Deus que se importa conosco, que pensa na nossa vida, no nosso bem-estar, e que não nos trata segundo o nosso pecado, mas conforme a sua muita misericórdia, que se manifesta no Filho que Ele envia ao mundo para salvar o perdido. Aquele que age em nosso favor, procurando trazer perdão à nossa alma, quando éramos ainda pecadores, quando estávamos em briga com Deus, Ele toma atitude de agir para que possamos experimentar a paz com Deus, que excede todo o entendimento humano. Isaías, ele se depara com esse Deus Santo, e ele vai dizer que os seus olhos contemplaram o trono de Deus. E quando ele percebeu a santidade e a grandeza de Deus, ele pensou que ia morrer. Ele vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Os meus olhos contemplaram a santidade, a grandeza de Deus, e eu estou perdido. O que vai ser de mim? Por causa da condição dele de ser humano pecador, mas diante de um Deus sem pecado, um Deus santo, um Deus grandioso. Então, o que esse texto vai me ensinando, vai me dizendo, quando eu olho e contemplo essa expressão do Deus majestoso e santíssimo, é que Isaías se deparou com a justiça de Deus, que não se corrompe, e que não pode ser injusto em momento nenhum. Ele se depara com Deus que não se vende, que não mercadeja, negocia o seu propósito, o seu mandamento, a sua santidade, o seu querer, a sua vontade, mas que é sempre reto em todas as suas ações, em todos os seus desígnios, em todos os seus propósitos. Ele está se deparando com um Deus que não anda atrás de um jeitinho que você possa dar para se resolver um problema fora daquilo que é de fato correto, fora daquilo que de fato é justo. Um Deus que não é como ser humano, que busca jeitinhos para aplicar leis, para estabelecer leis, para aplicar justiça. Ele está se deparando de um Deus que não erra, que não se engana e que não pode ser enganado, que não tem um coração como o nosso coração, que é o coração enganoso que o ser humano tem. Então ele se depara com esse Deus grandioso, esse Deus santo, esse Deus que é bom, esse Deus que é perfeito, esse Deus que não muda, e nada, em nenhuma circunstância consegue mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, o seu jeito de estabelecer princípios e valores. O Deus imutável, o Deus justo, o Deus grandioso, o Deus que não se corrompe. Nada no tempo, nada na história, ninguém pode de fato corromper o Senhor e o princípio do Senhor de justiça. E o princípio de Deus de ser santo, de não errar. E é diante desse Deus que nós estamos, é diante desse Deus que nós vivemos, é esse Deus que nós servimos. É Ele que nós representamos nas nossas ações. É Ele que nós representamos no nosso trabalho.
É o nome de Deus que nós levamos na nossa vida, quando o reconhecemos como o Deus do nosso coração também, o Deus do nosso viver. Mas a segunda coisa que eu percebo aqui, nesse texto que eu quero compartilhar com vocês, é que Isaías, então, ele, diante da presença de Deus, que não abre mão daquilo que é certo, que não aceita aquilo que de fato não seja justo, ele se depara com as suas injustiças. Diante da grandeza de Deus, ele se depara com o quão pequeno ele é. Diante da santidade de Deus, ele não consegue deixar de enxergar os seus pecados, as suas iniquidades, as suas falhas. E é por isso que ele tem um sentimento de que vai morrer. Porque como pode um ser humano tão pecador, tão falho, tão injusto, de um coração tão enganoso, estar diante de um Deus de tamanha grandeza e santidade? Se ele está diante de Deus, se ele agora é contemplado pelo Senhor, ele vai ser consumido pela glória de Deus. Vai ser consumido pela grandeza de Deus. Então Isaías, ele toma a consciência do seu pecado. Interessante, irmãos, porque nós começamos a observar a história da igreja, comecei a me lembrar disso também. Eu pude relembrar que o grande obstáculo da igreja a avançar não foi, por exemplo, os judeus que pressionaram a igreja com seus princípios, com seus valores, no início da era cristã, criando até os seus mártires, como Estevão, que foi morto por apedrejamento. Isso não fez a igreja se calar. Isso não fez a igreja encolher. Isso não trouxe para a igreja receio, medo de avançar com a proclamação do nome de Jesus de Nazaré. Nem mesmo o Império Romano, com toda a sua força, com toda a força do seu braço, com todos os açoites, com todas as prisões, com todas as mortes, por crucificação, ou no lançar de vidas cristãs nas arenas para servir de diversão ao povo romano, essa perseguição e essa força do Império Romano, que assolava o corpo físico da igreja, que criou milhares de mártires, não foi capaz de fazer calar a igreja, de fazê-la recuar, de fazê-la encolher, de tirar dela o crédito. Mas quando a igreja se envolveu com a corrupção, quando a igreja se envolveu com o pecado, aí a igreja teve a sua voz tomada de si. Aí a igreja teve o seu grupo de cristãos autênticos, convertidos de verdade, encolhidos. Aí a igreja perdeu a sua voz. No tempo em que ela se corrompeu em razão do pecado, conduzido por um grupo de líderes que já não se guiavam mais pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, mas se guiavam sempre pelo aquilo que era do seu interesse pessoal, do seu desejo pessoal, do seu propósito de seguir ou de servir o Império Romano de alguma forma, para se enriquecer ainda mais, para ganhar mais terras, para ganhar mais soldados, para receber mais títulos. Quando a igreja se envolveu com essas coisas, que são pecaminosas, que corrompe o procedimento do ser humano, aí ela se enfraqueceu. Aí ela perdeu a sua voz, ela perdeu a sua vez, ela perdeu o seu efeito de igreja, como sal da terra, como luz do mundo, em muitos lugares. Ela passou a ser temida. E ela usava dos seus poderes, de títulos, de governos, para estabelecer de fato o desejo de crescimento de reino de Deus junto à terra. Mas o reino de Deus, ele não cresce assim. Esse é o período em que o reino de Deus diminui, é o período em que o reino de Deus encolhe. Por quê? Porque o problema da igreja nunca vai ser autoridades que possam pressioná-la, que possam persegui-la. O
problema da igreja nunca vai ser as circunstâncias adversas que vêm como aflição ao meio da igreja, à família da igreja, à família cristã. Não são as suas lutas, não são as suas dores. O problema maior sempre da igreja vai ser o pecado. Vai ser sempre a iniquidade. Porque ela é Deus, ela é a igreja que precisa representar e que serve um Deus santo. E não dá para servir em santidade, ou o Deus da santidade, com o coração envolvido com a corrupção, com a pecaminosidade. Então, o sentimento de Isaías é o sentimento de que eu vou perecer. Se eu seguir nesse caminho, se eu seguir nesse rumo de pecado, se eu seguir sendo vencido pelo pecado todo dia, se eu seguir com o meu coração enganoso, com a minha prática de injustiça, diante de um Deus que é justo, se eu seguir querendo mercadejar a palavra de Deus, se eu seguir querendo negociar os meus princípios, os meus valores, em razão de propostas, de possibilidades que surgem para mim, aqui ou ali, eu vou morrer. Então Isaías tem essa consciência. Nós caminhamos como filhos de Deus, como servos de Deus, e às vezes perdemos essa consciência. Nós achamos que nós podemos servir ao Senhor, né, e a Mamon, e ao dinheiro. Podemos seguir aos dois senhores. Podemos andar em alguns momentos dentro da nossa vontade, dentro do nosso querer, dentro daquilo que achamos reto aos nossos próprios olhos. Dentro daquilo que o nosso coração pede, mesmo sendo enganoso o nosso coração. E achamos que podemos servir ao Senhor, né, da mesma forma, preservando essas coisas junto à nossa vida. E nós nos esquecemos que assim nós estamos prejudicando a qualidade do Evangelho, do Reino de Deus e da nação de Deus que é a igreja. Então nós temos que entender como Isaías entendeu. Olha, há um Deus santo, há um Deus grande, há um Deus que é Senhor sobre tudo, sobre todos, há um Deus que governa soberanamente, inclusive a nossa vida, que não se corrompe e que não vai aceitar a nossa corrupção. Que nos ama, que nos alcança com graça, com verdade, e que não vai fazer parceria ou acordos conosco quando andamos na mentira, no engano. Então Isaías tem a consciência do seu estado de pecado diante de um Deus que é santo. E ele não perece, porque Deus toma uma atitude em seu favor. Diz a Bíblia que de repente ele percebe que vem um serafim e toma uma brasa viva do altar, com a tenaz, ele purifica os lábios, né? Porque ele tem a consciência de que eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meu rosto, eu pude contemplar a face do Senhor dos Exércitos. E agora, o que vai ser de mim? Hã? Deus vai agir em favor do profeta, purificando os seus lábios, tomando ações em seu favor, em favor da sua santidade também, da sua pureza, para que ele não perecesse, pelo contrário, para que ele fosse capacitado para seguir o Senhor e para atender o Senhor no seu chamado. Hoje o Senhor já não tira mais uma brasa viva de um altar, porque Ele já enviou a Cristo. Ele já tirou dos céus o seu Filho unigênito, já fez com que Ele descesse à terra, habitasse entre nós, padecesse naquela cruz em nosso lugar, para purificar a nossa alma do pecado que praticamos. Já pagasse o alto preço, o alto valor do preço do nosso pecado na cruz, quando deu a sua vida em nosso lugar. O justo sem pecado que padeceu pelos injustos que somos nós. É assim que ele agiu, para purificar a nossa alma. Para livrar a nossa alma dos danos do pecado. Para nos dar a possibilidade de perseguir a santidade e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus.
Então há um propósito de Deus com a vida de Isaías, por isso ele age no momento, naquele tempo, em favor da purificação dos seus lábios, e há um propósito de Deus com a nossa vida, mesmo reconhecendo que somos pecadores, e há um agir de Deus em Cristo para trazermos a possibilidade de servirmos ao Senhor também com a nossa existência, mesmo tendo natureza pecaminosa, mas conseguindo vencer o pecado e servir ao Deus Todo-Poderoso e Santo, no propósito de santidade, de obediência ao Senhor, de obediência à sua palavra, de obediência à sua vontade, fazendo de nós instrumentos úteis nas suas mãos, como Isaías pôde ser útil nas mãos do Senhor. Então há um agir de Deus que vem para transformar a condição de Isaías, de lábios impuros em lábios puros. De indivíduo de iniquidade em indivíduo agora de santidade. E aí o Senhor mostra que o agir dele em favor de Isaías e o agir dele em favor da nossa vida, ele vem, o realiza para que possamos nos tornar pessoas melhores, vivendo as transformações, as mudanças que aqueles que estão em Cristo passam a viver, porque são nova criatura. Coisas velhas vão sendo passadas, coisas novas vão sendo feitas. Quando Jesus fala disso para Nicodemos, Nicodemos não entende muito bem, porque ele fala assim: importa-vos nascer de novo. E nascer de novo não é voltar ao ventre materno, nascer segunda vez, mas é expressar a sua fé e confiança naquele que deu vida por você na cruz. E colocar a sua vida debaixo do sangue precioso, eficaz, que nos purifica de todo pecado, derramado pelo Senhor em nosso lugar, lá no Calvário. E quando nós nascemos de novo e recebemos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito de Deus vem habitar em nós e nos tornamos templo do Espírito Santo. Para quê? Para que as coisas velhas passem e as coisas novas surgem para nós. Para que a nova criatura e a nova vida que de Deus recebemos em Cristo possa crescer e se desenvolver. Para que o meu eu, a minha vontade, a minha natureza pecaminosa, os meus interesses, os meus desejos, o meu coração enganoso, a minha injustiça, ela diminua. Mas cresça em mim a justiça, a graça, o amor de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, e é o alvo para o qual eu estou olhando, buscando como meta para alcançar. Por isso que Paulo vai dizer assim: olha, as transformações e as mudanças que eu vivo, em razão da nova vida que de Deus recebi em Cristo, são tão grandiosas que já não sou eu mais quem vivo, não sou eu mais quem decido, não sou eu mais que escolho, mas Cristo vive em mim. A escolha de Cristo é a escolha que eu faço, o sentimento que Ele tem é o sentimento que eu dou, o propósito que Ele deseja é o propósito que eu trago na minha vida. Então Isaías está sendo moldado, está sendo preparado, está sendo transformado para ser um instrumento de Deus, de profeta, de voz de Deus à nação. E o Senhor em Cristo faz isso conosco. Não é uma brasa viva do altar, é o próprio Deus que vem dos céus e habita a terra e assume a culpa que é nossa na cruz e derrama o sangue puro para purificar o nosso pecado, para que possamos viver as transformações, as mudanças, dentro daquilo que Deus espera de nós, para servirmos ao Senhor com a alegria que precisamos servir. Então, quando nós recebemos a fé em Cristo, nós não recebemos apenas a vida eterna. Esse é o bem maior, que nos vem pelo perdão que Deus oferece, pela graça dele que em Cristo se manifesta. Mas nós recebemos a possibilidade de mudança, de transformação, no nosso procedimento aqui, para sermos uma pessoa melhor, para sermos um filho melhor, para termos uma credibilidade a mais, para vencermos o pecado que nos vencia, para nos tornarmos um cidadão melhor.
Por isso que, quando Jesus conversa ainda com Nicodemos, ele vai dizer o quê? Dá uma olhadinha para o vento, Nicodemos. Você consegue ver o vento? Eu falei, não, não vejo o vento. Mas você consegue sentir as ações que o vento produz? Consigo. Às vezes aquele vento cicio suave, né? Que nos refresca debaixo de uma árvore na sombra, num dia de intenso calor, e que nós recebemos com tanta alegria, porque refrigera o nosso corpo. Ou então aquele vento muito forte que vem se formando numa tempestade, ou vem avisando na formação de uma tempestade, e que nos faz correr direto para casa para buscar um lugar mais seguro, de um refúgio mais seguro para nós. Ele vai dizer assim, a todo que é nascido do Espírito. A todo que nasce de novo é assim. Todo aquele que Deus age em seu favor, você não vê o Espírito que habita nele, você não vê o Espírito que habita em você, mas você consegue perceber os efeitos que ele vai produzindo na sua vida, mudando o seu procedimento, transformando o seu viver para melhor. Porque o agir de Deus na nossa vida e em nosso favor é sempre o agir para nos tornarmos melhores. Não é um agir que piora o nosso procedimento, mas é o agir que nós chamamos da água para o vinho. O agir para nos transformar para algo melhor do que aquilo que a gente já é. Então há um agir de Deus em favor de Isaías para transformá-lo, para transformar o seu procedimento, para transformar a sua palavra, para tirar dos seus lábios as palavras impuras, sujas, torpes, para trazer o falar de Deus que edifica, que promove paz, que anuncia aquilo que é justo, e que Deus gostaria de ver como continuidade junto à nação de Israel. O governo, irmãos, é o governo do Senhor. E o governo de Deus se estabelece na terra a partir dos seus servos. Por isso que ele age em nosso favor. Por isso que ele transforma a nossa vida. Por isso que ele gera novas possibilidades para nós. Por isso que ele faz de nós pessoas melhores. Para que possamos bem representá-los. Para que possamos cumprir bem o papel que ele nos confia. A missão que ele nos confia. Porque há algo que ele quer fazer. Que ele tem feito, que ele há de fazer. Que ele já realizou e vai realizar a partir da sua vida. A partir da minha vida. Por isso que ele diz: quem é que eu posso enviar agora? E Isaías vai dizer: agora que o Senhor já me transformou, agora que o Senhor já me alcançou, agora que eu já estou num caminho de mudança, agora que eu já venho sendo uma pessoa melhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Mas as mudanças de Isaías não se deram pelo seu esforço pessoal, se deram pelo agir de Deus em seu favor, como Deus agiu em Cristo em nosso favor também. Então, diante do Deus majestoso que tem, não nos resta outra alternativa, senão reconhecer a grandeza dele, a santidade dele, a pecaminosidade da nossa alma, do nosso proceder. De que se ele não fizer algo em nosso favor, como fez em Cristo, se nós não recebemos essa graça que pode nos transformar, que transforma o nosso viver, não nos resta nada senão perecermos. Mas ainda bem que ele já agiu por nós. Ainda bem que ele já veio ao nosso encontro. Ainda bem que ele já fez de nós seus filhos. Ainda bem que ele já nos perdoou. Ainda bem que ele já nos colocou no novo e vivo caminho. O desafio, irmãos, é que nos empenhamos em ser melhores. Em fazer da melhor maneira. Em olhar para a vida com os olhos de Deus e não apenas com os nossos olhos. Em desejar ser instrumentos do agir de Deus, naquilo que Deus quer, da maneira que Deus quer, e não apenas continuar agindo como nós gostaríamos, em cada momento, em cada situação, em cada circunstância, considerando apenas aquilo que nós acreditamos que é bom para mim, que é bom para nós, que está dentro da nossa vontade, mas sobretudo que esteja dentro da vontade de Deus. Isaías não se oferece para cumprir um propósito que é dele. Ah não, eu sempre quis ser profeta em Israel, então eis-me aqui. Que seja feito como eu sempre quis.
não, eis-me aqui, né? Para ser um instrumento do agir de Deus, do mover de Deus, do falar de Deus, do conduzir de Deus, do propósito de Deus para com a nação de Israel, para com a nação, com o coração de todos aqueles que o buscam.